Pessoal, olha só o exercício que vai aparecer para nós. Ele fala assim: para que valores de S o produto das raízes da equação é negativo? Então ele dá uma equação e ele fala assim, ó, S igual a x ao quadrado mais 2 vezes S vezes x mais S menos 2 igual a zero. E ele quer saber para quais números o produto da equação é negativo. Então ele quer saber o produto é menor do que zero. Se a gente for fazer o produto das raízes, nós temos que o produto das raízes vai ser igual a C sobre A. Só que quem que é o C e quem que é o A aqui? A gente tem que olhar. Ó. Lá dentro, o A, o B é igual a 2S e o C é igual a S menos 2, que é todo mundo que está sozinho, ó, se a gente for olhar. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora da gente selecionar o A, B e C da nossa equação. E agora? Agora a gente tem que ser menor do que zero. Tudo isso daqui tem que ser menor do que zero. Então é só substituir valor. Então vai ficar C sobre A, que no nosso caso é S menos 2, dividido por S, tem que ser menor do que zero. Pessoal, é uma inequação, só que tem também no denominador uma equação. E a gente já sabe resolver isso daqui. Como que a gente resolve? Bom, a gente chama a parte de cima de Azão, chama a parte de baixo de Bzão e faz separadamente cada um deles. E a gente vai fazer assim, ó. O Azão vai ser o S menos 2 e primeiramente eu encontro a raiz dele. Joga para o lado de lá, S vai ser igual a 2. Então 2 é raiz. Agora se eu fizer do S, o B, o S igual a zero já é raiz. E agora a gente faz a solução. A solução do A, como que fica? Desenha lá a abscissa, que no nosso caso vai ser o S. E essa equação aqui, como que vai ser? Ela é crescente ou decrescente? Ah, o S, se fosse x aqui, seria positivo. Então ela é crescente. Ah, e aonde vai cortar? Vai cortar lá no 2, ó. Corta no 2. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Como é só menor, a gente vai colocar a bolinha aberta. Pronto. E agora? Agora a gente faz o B. Fazendo o B, mesma coisa, ó. Puxa lá a reta S. E aonde é a raiz? A raiz é no zero, porque já é a própria raiz. Se fosse x, só xy igual a x. É uma equação do primeiro grau e é também crescendo. Então a gente coloca lá no zero, ó. E bolinha aberta, porque aqui não tem o menor igual, ó. E lá no zero. Pronto. E agora? Agora a gente faz o estudo de sinais. O estudo de sinais vai ser o seguinte: todo mundo que está em cima é positivo. Todo mundo que está embaixo é negativo. E embaixo, mesma coisa. Ó. Todo mundo que está em cima é positivo e todo mundo que está embaixo é negativo. E agora? Agora a gente faz a solução do nosso problema. A solução vai ser igual ao encontro de todo mundo lá. Vamos fazer o estudo de sinais agora. A solução do S, ó, desce o 2, bolinha aberta. Desce o 0, bolinha aberta. E agora? Ó, mais com mais, aqui só pode ser mais. Menos com mais, nesse pedacinho, ó, menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Então, o único valor que ele pode assumir está entre 0 e 2. Porque se a gente pegar qualquer outro valor, vai ser maior do que 0 e ele quer menor. Então, a gente vai desenhar aqui, ó. Essa é a solução do nosso exercício. E, pessoal, aqui é bolinha aberta. Então, não pode pegar o 0, porque senão vai zerar aqui embaixo. E não pode pegar o 2, porque senão zera em cima. Então, para ser negativo, o S a gente pode colocar aqui pertence aos reais, tal que o S
está entre, a gente pode falar que é maior do que zero e o S menor do que 2. Se eu não quiser escrever nesse formato aqui, isso é o conjunto verdade nosso. Se eu não quiser escrever nesse formato aqui, a gente aprendeu que só colocar assim, ó, o S, vou escrever aqui em cima, ó, o S no meio, ou aqui, vou escrever aqui, ó, o S no meio, aí coloca menor, menor, se fosse fechado colocaria menor igual, 0 e 2. Pronto, já está entre o intervalo 0 e 2. Então, se eu quiser trocar tudo isso daqui por S no meio, menor 0, menor 2, também poderia trocar. Tanto faz você escrever nesse formato ou nesse formato. E a gente ainda pode escrever em outro formato, que é dando as costas para o 0 e para o 2. Assim, o colchetes fechado, aberto, porque não pode pegar o 0 e o 2. Então, é uma outra forma também que a gente tem para pegar intervalo da nossa resposta. Olha só o exercício que vai aparecer aí para nós. Ele fala assim, ó, se dois números são opostos, o que podemos dizer sobre a soma e o produto deles? Bom, são dois números opostos. Então, se eu chamar um número de x, o outro número vai ser o oposto, que é menos x. E ele quer saber o que vai acontecer com a soma e o que vai acontecer com o produto. Bom, se eu fizer a soma desses dois números, se eu fizer x mais menos x, o que eu posso garantir desse número? Eu posso garantir que ele sempre vai ser zero, que eu sempre vou cortar esse com esse. Então essa é a primeira garantia que eu tenho. E se fosse o produto? Se eu fizer o produto, x vezes menos x, vamos colocar o parênteses para deixar organizado, que a gente vai ter que vai ser menos x ao quadrado. Pessoal, independente do valor que eu colocar aqui dentro do x quadrado, qualquer número ao quadrado é sempre positivo. E um número positivo vezes o negativo que tem aqui fora, porque o quadrado não está junto com o negativo aqui, hein? Tem que tomar cuidado que isso daqui, ó, é diferente disso daqui. Então toma cuidado para não errar. Esse daqui, o quadrado, está junto com o negativo. Aqui não, ó, só o x está negativo. Então eu posso garantir que sempre esses números aqui, sempre vai ser negativo. Por quê? Se eu tiver aqui esse número aqui, qualquer número aqui dentro, sempre sendo positivo vezes um número negativo, vai ser negativo, com exceção do zero que vai ser zero. Então eu posso garantir que esse número aqui sempre vai ser menor igual a zero. E no próximo exercício, nós vamos usar isso daí para a gente poder resolver. Olha só o exercício que vai aparecer. Ele fala assim, ó, determine t real para que a equação t menos 1 elevado a x ao quadrado mais t ao quadrado menos 1 vezes x mais t menos 3 igual a zero admita raízes opostas. Então, o que a gente vai colocar aqui? Coloca a equação lá. T menos 1 vezes x ao quadrado mais t ao quadrado menos 1 vezes x mais t menos 3 igual a zero. Primeira coisa, se vai admitir duas raízes, nós temos que o produto tem que ser menor que zero. Então, a primeira condição que a gente vai colocar, a primeira condição, que o produto tem que ser menor do que zero. Por que tem que ser menor do que zero? Porque daí eu garanto que o delta é maior do que zero, o delta é maior que zero e o x1 vai ser diferente do x2. Existem duas raízes. Então, primeira coisa, vamos calcular. O produto, nós temos que vai ser C sobre A. Esse daqui é o A. Esse daqui é o B. E ó, sem o X, hein? E esse daqui é o C. Então, vai ficar tudo isso daqui, que vai ser o C, que é o T menos 3, dividido pelo A, que é o T menos 1, tem que ser menor do que zero. Tem que ser menor do que zero. Como que a gente resolve isso daqui mesmo? É uma equação. Então, a gente vai chamar o de cima de A e chama o de baixo de B. Então, vai fazer A
resolvendo de A, t menos 3. Acha primeiro a raiz. Para achar a raiz igual a 0. Joga para o lado de lá, t vai ser igual a 3. E agora embaixo? Faz o B. Ó. O B vai ser t menos 1. Acha a raiz. Para achar a raiz igual a 0. Joga para o lado de lá, t igual a 1. Agora a gente faz a solução. Fazendo a solução do primeiro, a gente vai fazer do A, a gente coloca aqui o T, aí a gente coloca lá 3 bolinha aberta. Por que a bolinha é aberta mesmo? Porque aqui não tem o igual. Ó. Se tivesse igual, a bolinha ia ser fechada. Então coloca no 3. Como quem está no T é positivo, a reta é crescente. Então essa reta, a gente coloca que ela é crescente. Agora vamos para o próximo, vamos para o B. O B, nós vamos ter que vai ser para cá, mesma coisa. E aí, a raiz é igual a 1. Então, tá antes do 3, a gente coloca aqui, ó, bolinha aberta também, porque continua negativo lá. E é crescente, ó, porque quem acompanha o T é positivo. Então, coloca lá no 1. Pronto. E agora, estudo de sinais. Quem está em cima é sempre positivo, quem está embaixo, sempre negativo. Embaixo, mesma coisa. Quem está em cima é positivo, quem está embaixo é negativo. E agora a gente faz o encontro das duas, que vai ser a solução. Fazendo a solução, vai ficar a solução igual o T, aí desce o 1, bolinha aberta, desce o 3, bolinha aberta, mais com mais, mais. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Ou seja, nós precisamos somente desse pedacinho, ó, porque ele quer que a gente calcule menor do que 0. Então, o conjunto verdade desse carinha aqui, conjunto verdade, a gente vai escrever assim, ó, colchetes aberto, que não pode pegar, entre 1 e 3, aberto também. Pronto, terminou o exercício? Não. Isso daqui é só para garantir que existe duas raízes. É a primeira condição. Qual é a segunda condição? Bom, a segunda condição, a gente tem que garantir que a soma das raízes tem que ser igual a 0, porque as raízes vão ser opostas. Então, a gente vai agora para a segunda condição. Então, ó, a segunda condição, nós vamos colocar assim, que a soma das raízes tem que ser igual a 0. Por que a segunda condição é essa? Vou colocar a segunda condição. Tem que ser oposto, né? Quando é oposto, a gente coloca. Quando x1 menos x1, né, que é o oposto, tem que ser igual a 0. Então, por isso que a gente vai colocar essa condição. A soma das raízes, como que a gente calcula? Soma das raízes é igual a menos b sobre a. Quem que é o b? É o t ao quadrado menos 1. Então, a gente vai colocar, tudo isso tem que ser igual a 0. Então, coloca lá, menos, desse menos aqui, ó, abre aqui o colchetes, t ao quadrado, menos 1, fecha, dividido pelo a, que é o t menos 1. E agora? Tudo isso igual a 0. Só que, ó, isso aqui é um produto notável conhecido nosso. Se a gente colocar o quadrado aqui em cima do 2, ó, se a gente coloca o quadrado aqui em cima do 2, daí vai ser o produto da diferença. Então, a gente pode abrir esse carinha aí em produto da diferença. E como que vai ficar? Bom, vai ficar menos, deixa o colchetes lá por enquanto, t mais 1 vezes t menos 1, que é o produto da diferença, dividido por t menos 1. Vou colocar um parênteses aqui só para deixar igual lá em cima, ó, que a gente vai poder cortar. Ó. Os dois são iguais, corta esse com esse, e aí vai sobrar menos o t mais 1 igual a 0. Aplica a distributiva do sinal aqui, ó. Não pode errar o sinal, hein, pessoal? Vai ficar menos t menos 1 igual a 0. Joga para o lado de lá, menos t igual a mais 1. Aí eu não gosto do menos aqui, multiplica todo mundo por menos 1. E a gente vai ter que vai ser o t igual a menos 1. Então, olha só. Eu tenho que ter a soma das raízes igual a 0, t igual a menos 1. Só que se a gente olhar na primeira condição do exercício,
Ele falou que no conjunto verdade tem que ser entre 1 e 3. Como tem que ser 1 e 3? E na segunda aqui que a gente coloca na segunda condição, a gente tem que ser menos 1? Um não está respeitando o outro, né? Então a gente vai colocar que não existe o t pertencente aos reais para respeitar ali as raízes opostas. Então essa é a resposta do nosso exercício.